Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à 13ª Mesa de Comunicações do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, a SOFIE, cujo tema geral é Política e Filosofia na Escola, a urgência do pensamento. Nessa 13ª Mesa de Comunicações, serão apresentados 4 trabalhos. O trabalho 1, de Mariana Bergo Damaso Silva, que é psicóloga social e doutoranda em educação pela Universidade Federal de São Carlos, e apresenta o trabalho Dimensão Estética e Razão Instrumental, o sujeito situado. O trabalho 2 será apresentado por mim, Vicente Zatti, professor de filosofia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em educação pela URGS e pós-doutorado em filosofia da educação pela USP. E apresento o trabalho Paideia, Humanitas e Bildung, Fundamentos da Educação como Processo de Formação Humana. O terceiro trabalho será apresentado pelo Clodomir Jardel Gaio, da Universidade Federal da Fronteira Sul, em coautoria com Odair Nitzel, que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, com doutorado em educação pela UPF, e o Clodomir apresenta o trabalho O Exercício da Bildung na obra Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister. O trabalho 4 será apresentado por Marcelo Ricardo Nolli, graduado em Psicologia e doutorando em Educação na UPF. Ele apresenta o trabalho Importa Pensar o Inacabamento da Modernidade para a Formação Humana? Então, sem mais delongas, eu desejo a todos uma boa mesa de comunicação e passo a palavra à primeira apresentação, de Mariana Bergo Damaso Silva, que apresentará a comunicação Dimensão Estética e Razão Instrumental, o sujeito situado. Obrigada, Vicente, pela apresentação. Boa tarde novamente para todos, todas. Bom, como o Vicente já apresentou, eu sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. A minha formação é em Psicologia Social, e eu atuo agora também na psicanálise clínica. Então, só para todo mundo entender, de onde eu estou partindo, de onde estão partindo as reflexões que eu vou propor aqui. Essa comunicação é justamente uma reflexão a partir da minha pesquisa de doutorado, que orbita esses três elementos, da dimensão estética, da racionalidade instrumental e a necessidade de retomar, que eu estou entendendo como a necessidade de retomar um conceito, essa categoria de sujeito, e a reflexão acerca do sujeito. Então, eu vou trazer 3 momentos, uma contextualização, um problema e uma proposição, uma contextualização dentro da questão da racionalidade instrumental, o problema de pensar, então, como e para onde, a partir de que pensar o sujeito, e uma proposição de crítica, e de amarração desses 2 elementos a partir da dimensão estética. E isso dentro da tradição da teoria crítica da Escola de Frankfurt, principalmente o Adorno e o Marcuse, que eu já trabalho com eles, com a teoria crítica, já me acompanha há um tempo, e eu vou trazer, então, essas reflexões agora. Então, o plano de fundo dessa reflexão que eu estou trazendo é a questão, uma característica que é própria do nosso tempo. Estou em casa, então as cachorras, deve ter chegado alguém. Vocês me desculpem, vou tentar falar um pouco mais alto. O plano de fundo da reflexão que eu estou trazendo agora é a questão de uma característica do nosso tempo, que é a multiplicidade. Mas uma multiplicidade que não diz respeito à proliferação do espaço do diferente, da diferença. É uma multiplicidade que tem a ver com, na verdade, é uma característica do nosso tempo, mas é um desenvolvimento de uma tendência que é colocada desde Marx, que é a questão
da produção da mercadoria, da desenvolvimento da forma mercadoria, que no desenvolvimento alimentado pela racionalidade convertida, né, racionalidade convertida em racionalidade instrumental, alimenta, então, a questão da proliferação da forma mercadoria, né? Isso se apresenta para nós, atualmente, como essa proliferação de coisas, né? São coisas, né? Inundado de coisas, de ideias, de proposições, de acontecimentos, de fatos, né? De dados, tudo seguindo nessa lógica da racionalidade instrumental que serve à proliferação da forma mercadoria. Então, esse é um problema, né, que a gente crescentemente tem que lidar a partir de dentro de diferentes contextos e a partir de diferentes lugares. E essa questão da multiplicidade, da proliferação das coisas, já foi apontada pelo Adorno quando ele e a Horkheimer estavam discutindo, né, esses autores, eles estavam discutindo a questão da indústria cultural, né? Então, eles já apontavam que essa aparência de novidade, essa aparência de transformação, essa aparência, né, de transformação e de multiplicação das possibilidades na verdade, aparência, né? E isso é o que aparece dessa transformação, da manutenção, na verdade, de uma mesma tendência, né? Esse é o mais do mesmo. Numa estratégia, porque é racional, né, é orientado racionalmente, então acaba que a gente consegue acompanhar a existência de uma estratégia, né, nesses fenômenos. Uma estratégia que é de captura. Essa proliferação serve à captura, né, serve à produção da adesão, né? Então, a produção de uma coesão social, de uma imposição de uma socialização que se alimenta da própria vontade, né, em certo sentido, da própria vontade dos indivíduos que compõem essa sociedade, né? Então, existe um movimento de adesão dos indivíduos a essa racionalidade, né? Uma coisa que simplesmente se impõe, né, opressivamente. Não nessa forma corrente de opressão, né? Mas é uma opressão que quase que de dentro para fora, né? E isso, né, já foi elaborado por Adorno e o que eu estou querendo trazer é que é uma questão que se atualiza, né? Um problema que se atualiza e que ainda nos vale pensar e refletir sobre. Então fica uma questão, assim, né? Diante dessa proliferação de coisas, qual pressuposto seguir? Principalmente quando a gente pensa na questão da educação, né, nesse processo de formação, né, no desenvolvimento de processo de formação, qual o pressuposto seguir, né? Qual orientação seguir? E novamente o Adorno mesmo ele já se tocou por essa questão quando ele estava pensando as questões próprias, né, no momento que ele estava pensando a educação, nos textos dele mais voltados para a educação, ele colocou essa proposição, né, de que a educação ela deve ter como meta que Auschwitz não se repita. Ou seja, né, como é que a gente pode entender isso, né? Que a educação ela deve se orientar para combater tendências, então, autoritárias, a tendência ao totalitarismo que se impõe pelo autoritarismo, né? Isso significa o quê? Combater a proliferação do autoritarismo na adesão a ele, né? Esses momentos de adesão, e também nessa incapacidade social de oposição contra a tendência autoritária, né? Então, opor a esse movimento de adesão, a educação deve se opor a esse movimento de adesão e ela deve se opor a essa incapacidade social de, de, de contrapor as tendências autoritárias. Esse aprisionamento, né? Educação contra um aprisionamento numa tendência que se reproduz e que se impõe como absoluta. E a grande dificuldade, então, dessa proposição, dessa meta de educação, é combater um fenômeno que ele não é necessariamente, não tem necessariamente características pontuais, né? Ou pelo menos o seu desenvolvimento não é visto de maneira, né, não é visto de maneira clara, porque ele se difunde, né? Ele se dissipa, ele se desdobra em tendências que
vão se conformando, vão tomando formas e vão adentrando relações, adentrando instituições, adentrando espaços, para tomar justamente o lugar do sujeito, que é o lugar da formação, né? O lugar da emancipação, o lugar da liberdade, contra então essas tendências autoritárias, totalitárias, que é o perigo, né? De que Auschwitz se repita. Então, aqui a gente encontra essa dificuldade de pensar o sujeito dentro dessa tendência da proliferação das coisas, né? Que vai carregar essas coisas que carregam a aparência da novidade, na verdade, vão carregar essa tendência. A tendência é a reprodução do mais do mesmo e adentrando espaços, então, que deveriam ser espaços para a formação, espaços de desenvolvimento do sujeito. Então, o sujeito, nesse processo de adesão e de relação com as coisas que tomam essa forma de mercadoria, ele anula a si mesmo, né? Então, o problema é pensar e combater a tendência à anulação do sujeito e a eliminação do espaço para o sujeito, para a transformação, para a alteridade, né? Que são os espaços próprios da educação. E pensando nisso, então, eu trago agora uma segunda proposição que também é feita pelo Adorno para tentar iluminar essa questão, qual pressuposto seguir, né? Qual orientação tomar diante desse problema, que ele coloca a necessidade de uma inflexão em direção ao sujeito, né? Que é chamada por ele. Ou seja, no momento em que a objetividade ela fica tão absorvida pela racionalidade, né, que parece que os espaços para a transformação, os espaços para a intervenção, eles se esvaem, né? Não existe muito espaço para a transformação, porque a tendência, a racionalidade instrumental está sempre um passo à frente, né? Enfim, ela toma conta dos modos de produção, então está sempre um passo à frente, assim, das tentativas de superação dela. Então, diante de quase desse aprisionamento sem saídas, existe essa luz, né? Essa possibilidade, então, de uma inflexão em direção ao sujeito, onde o que é necessário fazer é lançar mão de estratégias que vão tocar na dimensão daquilo que vai configurar o sujeito quanto sujeito, né? Não é qualquer sujeito, é o sujeito na sua característica de sujeito sensível, né? Na sua sensibilidade. Né? A sensibilidade ela vai dizer respeito justamente a esse momento em que o sujeito se reconhece como não idêntico, né? Esse sujeito que se reconhece em relação com a alteridade, com a ordem da alteridade, né? O sujeito que se reconhece abertura. Então, o sujeito não é qualquer sujeito, né? Não é o sujeito da identidade, que é justamente o sujeito que é reforçado dentro dessa tendência da racionalidade instrumental, que toma conta, inclusive, né, como eu estava falando, toma conta, inclusive, do espaço de formação. Né? Então, a identidade ela se transforma ela mesma também na atualização da forma mercadoria. Né? Então, é um sujeito que deve ser retomado, que deve ser para qual a reflexão deve se voltar e para qual as estratégias devem se voltar, que é esse sujeito da sensibilidade, né? Que é o sujeito dialético, um sujeito da relação com o objeto, né? O sujeito da relação com a alteridade. Né? Na psicanálise é o sujeito, na psicanálise lacaniana é o que chama de sujeito cindido, né? Sujeito barrado. O sujeito da relação com o outro, né? Um sujeito voltado para si, mas o sujeito voltado para o outro, né? O sujeito que é quase que negativo. Então, essa inflexão em direção ao sujeito como estratégia para buscar tornar conscientes os mecanismos que vão promover, então, essa adesão à racionalidade atuante. E que nisso, então, vai explicitar a contradição. Né? Esse retorno ele explicita a contradição entre um sujeito que adere a uma racionalidade, adere a mecanismos, adere a relações que são contrárias à sua constituição do sujeito. E que, por conta disso, deixa marcas também. Então, essa inflexão ela acaba que toma forma também de um incômodo, né? Um incômodo a partir do qual vão se abrir portas para pensar
as formas pelas quais esse sujeito ele pode se construir enquanto possibilidade de resistir a essa tendência da dominação que ela se atualiza. E se atualiza tanto se mantendo, quanto se transformando, né? Uma atualização perversa, assim, né? Ela se mantém, mas ela se transforma. E esse aqui é o grande desafio. E tanto a sensibilidade, ela é um ponto, essa sensibilidade, né? Esse retorno a esse sujeito nessa totalidade, principalmente na sua característica de sujeito sensível, ela é importante, pode se tornar uma estratégia importante para a gente pensar os processos de formação, que hoje essa é uma dimensão que a gente consegue enxergar como sendo muito atingida, né? Quando a gente pensa na tecnologia, né? Como a sociedade atual ela é muito ordenada tecnologicamente, digitalmente, assim, né? Que essa tecnologia que tem essa tecnologia que carrega essa racionalidade de maneira muito viva, né? Carrega essa racionalidade e adentra, né? Os espaços. Ela tem então uma conformação muito sensível, né? Essa tecnologia, uma conformação muito sensual. Ela tem essa capacidade de atingir a conformação dos sentidos, de capturar a atenção, de determinar, né, a que se deve dirigir a atenção, o que deve ser percebido, o que não deve ser percebido, como, né, aonde tem uma mediação muito forte hoje pela tecnologia que vai adentrar mesmo o sujeito naquilo que ele tem de mais seu, né, que é o seu próprio corpo, assim. Então, não está conformando só ideias, discursos, né, conforma a sensibilidade, conforma a atenção, conforma esse corpo, né. Então, diante desse problema, né, dessa necessidade de recuperar o sujeito nessa sua dimensão sensível, que se abre ali uma janela para pensar o lugar da estética, né, a dimensão estética dentro dessa problemática. Uma vez que a dimensão estética, eu estou trazendo aqui a dimensão estética como dizendo respeito a uma ordem, a ordem do encontro. O estético, ele diz respeito à objetivação da obra de arte, diz respeito à contemplação dessa obra, mas diz respeito principalmente ao encontro, né, entre a obra e o contemplador, né? Então, o estético ele está nesse encontro, né? Nesse espaço, né? O estético como a forma que se torna conteúdo, né? Então, esse espaço ali que emerge desse encontro, e é nesse espaço, então, que alternativas elas podem ser apontadas, né? E por ser da ordem do encontro, esse encontro estético, né, esse encontro que se dá numa dimensão estética, é um encontro com uma realidade que ela é hostil, né? Então, a experiência estética, ela aparece como capaz de produzir espaços a partir da experiência do incômodo e a partir da experiência da negatividade, né, do encontro com aquilo que não é, daquilo que não deve ser, né? Então, uma experiência de negativo e que se encontra, então, com a própria estrutura do sujeito em determinado sentido. E por esse motivo, pode ali surgir a possibilidade de reposicionar o indivíduo no mundo nesse encontro, então, com essa alteridade ali, com esse espaço da alteridade, que é o espaço do encontro é permitido pela dimensão estética. Não uma estética, então, que está relacionado com a ética, né? Então, esse retorno ao sujeito, pelo apelo à sensibilidade, vai permitir o questionamento da ordem existente, né? Por conta da possibilidade de produção desses incômodos, do incômodo que é produzido entre o contato, né, do particular, por parte desse indivíduo, na sua condição de sujeito, com o todo da obra, né, desse momento estético
do encontro, né? Então, esse encontro entre particular e universal, que vai expor as distâncias e as proximidades entre ambos, e que é um espaço, então, né, essencialmente de abertura e de negatividade. Para finalizar, então, o Adorno e o Horkheimer, nas notas, esboços da dialética do esclarecimento, eles colocam uma passagem, assim, que ela é muito curta, mas que ela é muito significativa, onde eles colocam que toda reificação ela é um esquecimento. Então, isso diz, acho que pode dizer para a gente o tanto que o processo de reificação, que se repete nessa multiplicação das coisas, nessa proliferação das coisas, que é, no final das contas, um processo de reificação, que é um processo de manutenção, né, da lógica da mercadoria, ele é um processo, a reificação ele é um processo produtivo, né, produz modos de estar no mundo, alcança, né, a subjetividade, e produz, então, maneiras de estar no mundo, de existir no mundo. Mas significa também, enquanto um esquecimento, significa também um abandono, né? Então, ele deixa marcas. Marcas, então, que podem ser denunciadas na sua ausência, né? E a dimensão estética, ela pode ser a experiência de contato, então, com isso que falta, de oposição àquilo que vai se impor, então, como única alternativa, né? Essa imposição de algo como acabado, finalizado, contra a qual o sujeito só deve responder, né, e agir em conformidade. A dimensão estética, então, ela pode promover uma experiência de encontro com essa falta, né, desse incômodo, dessa negatividade, né, que aponta para a falsidade daquilo que vai se apresentar, daquilo que se apresenta como única opção. E o Marcuse, né, quando ele está justamente elaborando essa questão da dimensão estética, especificamente, ele retoma essa citação, né, de que toda reificação é um esquecimento, e ele completa: toda reificação é um esquecimento. A arte combate a reificação fazendo cantar, falar e talvez dançar o mundo petrificado. Então, contra o esquecimento e contra a reificação, fica essa possibilidade, né, como uma alternativa, a lembrança e a sensibilidade na defesa do sujeito. É isso. Obrigada. Parabenizamos a Mariana e agradecemos a apresentação. Tá? Agora nós passamos para a segunda apresentação, né, que será feita por mim. Tá? O trabalho a ser apresentado tem o título Paideia Humanitas e Bildung, Fundamentos da Educação como Processo de Formação Humana. Tá? Essa apresentação ela é elaborada a partir da pesquisa de pós-doutorado que eu fiz na Faculdade de Educação da USP, né? Que, dentre outros elementos, outros trabalhos, resultou na publicação de um livro, que eu vou colocar no chat o link do e-book, enfim, caso alguém tenha interesse, né, dar uma olhada, enfim. Né? Então, isso que eu apresento hoje é algo que eu elaboro a partir disso, né, como sequência dessa pesquisa. Né? Então, de modo geral, nós buscamos nessa apresentação debater com a tradição literária em filosofia da educação, que construiu a compreensão da educação como um processo formativo do humano. Né? E, ao fazer isso, nós contrapomos o utilitarismo que avança sobre a educação contemporânea. Né? Para isso, nós revisitamos os grandes modelos pedagógicos do Ocidente, né? A paideia grega, a humanitas latina e a Bildung alemã. Nós realizamos uma revisão teórica das ideias centrais de cada um desses modelos e tematizamos o modo como apresentam a educação enquanto processo formativo integral do ser humano.
identificamos em comum entre esses modelos pedagógicos a ideia de que a grande finalidade da educação é desenvolver o mais perfectivamente possível a humanidade no ser humano. A meta da educação é o humano tomado como fim em si mesmo. Portanto, esses três modelos constituem um chão fecundo para a crítica ao utilitarismo que avança sobre a educação contemporânea. Desde a modernidade, a educação ela é marcada pela premissa de que os saberes ensinados na escola devem ter utilidade na vida concreta. Essa herança moderna, ela encontra no nosso tempo um solo fértil, um contexto social e econômico no qual a concorrência, a eficiência, a exigência crescente por produtividade tornam cada vez mais premente que os saberes sejam úteis. Diante da urgência das necessidades materiais, a educação ela passa a ser considerada em razão da utilidade dos saberes que ensina, né? Desse modo, ganha tons utilitaristas e vê ofuscada a sua conotação mais ampla enquanto um processo de formação humana cujas raízes primeiras remontam à antiguidade clássica. O utilitarismo gera uma visão restrita de educação em que prevalece apenas um aspecto epistemológico, que é o científico e funcional, o que nega a significação da educação enquanto um processo formativo e desemboca, como já destacamos, em uma perspectiva utilitária em educação. Para compreender o nosso argumento, é preciso fazer a distinção entre utilidade e utilitarismo, né? Compreendemos o utilitarismo como uma espécie de ideologia do útil, né, que apresenta uma compreensão reduzida do útil, aquilo que possui valor econômico. Portanto, né, não se trata aqui de defender que a educação não deva também ater-se ao útil, mas sim de defender a ideia de que o utilitarismo estreita a compreensão do útil à esfera econômica, relegando a um segundo plano justamente elementos que são vitais para a humanidade. Nesse sentido, nós nos alinhamos ao filósofo italiano Nuccio Ordine, que na obra A Utilidade do Inútil defende a tese de que o útil não pode ser tomado como sinônimo daquilo que possui utilidade econômica. A tentativa de reduzir a educação aos componentes úteis em sentido econômico põe em questão o papel formativo e crítico dela, né? Pois os saberes humanísticos, a arte, a literatura, a filosofia e até mesmo a pesquisa básica são relegados a um segundo plano ou até mesmo negados, tendo em vista a sua propensão não imediata para atender à premência das necessidades utilitárias do sistema econômico. A educação entendida como processo de formação humana, ela é completamente oposta às tendências utilitárias que buscam reduzir a educação ao domínio de certos conhecimentos úteis em sentido econômico, tá? Mas o que significa compreender a educação como processo de formação humana? Primeiramente, enquanto processo, ela não está restrita ao ensino formal, ela perdura a vida toda. E enquanto formação, não está restrita à transmissão de conhecimentos ou capacitação, ela implica numa abordagem integral, onde os múltiplos aspectos humanos sejam considerados. É a formação que se refere à constituição do humano. Em outras palavras, é processo de humanização pelo qual alguém que nasce em uma condição de inconclusão é inserido linguisticamente em uma tradição cultural para, a partir daí,
tornar-se humano. A compreensão da educação como um processo de formação integral do humano é algo enraizado na tradição da literatura filosófico-pedagógica ocidental. As três grandes referências alicerçantes da ideia da educação como um processo de formação integral do humano são a paideia grega, a humanitas latina e a Bildung moderna. Essas raízes de nossa tradição filosófico-pedagógica permitem pensar a educação não como um fazer técnico e utilitário, mas como uma arte cuja ótica objetiva um processo desinteressado para formar o que não pode ser tomado como meio, que é a humanidade do ser humano. A primeira referência, a paideia grega, ela inaugura uma tradição segundo a qual educação é formação do ser humano em sua integralidade. A paideia é um termo grego que expressa um ideal educativo, cultural, civilizatório de realização do ser humano em função de sua excelência, de seu melhor, né? Em outras palavras, a paideia busca a realização de um ideal de humanidade. A finalidade da paideia, né, como disse Werner Jäger, é a formação de um elevado tipo de homem. A paideia busca, pelo ato educativo, desenvolver as capacidades humanas até seu máximo potencial. Por estar voltada para a formação humana integral, a paideia apresenta características de formação geral e desinteressada, não voltada para a realização de fins produtivos e profissionalizantes. A segunda referência do mundo clássico, a humanitas latina, foi elaborada dentro da cultura romana. Tá? De modo geral, a educação romana ela é uma adaptação da educação grega. O ideal educativo romano, a humanitas, ela amadurece lentamente na passagem do mundo grego ao mundo romano. Sua elaboração está relacionada a uma atitude de síntese, de conciliação entre o mundo grego e o mundo romano. Os helenistas Werner Jäger e Marrou destacam que a humanitas é a expressão latina utilizada por Varão e por Cícero para traduzir o termo grego paideia. Nisso, ambos seguem a definição de Aulo Gélio, que na obra Noites Áticas afirma a humanitas como instrução e formação para as boas artes, ou as artes liberais, sendo a tradução da palavra grega paideia. E a terceira referência, a Bildung, é o principal conceito pedagógico da modernidade. A sua elaboração, ela reflete a importância da questão educacional na Alemanha do século XVIII e início do século XIX. A Bildung significa, ao mesmo tempo, formação, educação e cultura. Ela designa o processo pedagógico de formação pela cultura que busca realizar um ideal de perfectibilidade humana. A Bildung é um ideal de autoformação, é a educação enquanto formação integral do humano, tendo como finalidade o desenvolvimento harmônico de todas as capacidades humanas. Nesse sentido, uma herança da paideia e da humanitas. Certamente, o ponto alto da Bildung é o projeto de esclarecimento de Immanuel Kant, pelo qual o ser humano chega a pensar por si mesmo. A tradição literária, filosófico-pedagógica ocidental nos legou três grandes sistemas teóricos sobre a educação, né? A paideia grega, a humanitas latina e a Bildung alemã, que aqui eu trouxe, né, de modo muito resumido, algumas referências. É comum a eles o entendimento da educação ser processo de formação integral do ser humano, ou seja, fundamentalmente a educação deve ater-se à formação do homem enquanto homem, né? Não pode ser reduzida à capacitação ou instrução
para certos conhecimentos úteis em sentido econômico. Compreendem como a grande finalidade da educação desenvolver o mais perfectivamente possível a humanidade no ser humano. A sua meta é o humano tomado como fim em si mesmo. Os conhecimentos e habilidades necessários para a reprodução material da vida fazem parte da educação, mas não podem ser confundidos com ela. Também devem ser compreendidos como meios e nunca tomados como fins. O utilitarismo em educação, ao reduzir o útil à esfera econômica, justamente inverte a relação entre fins e meios, fazendo do meio o fim, enquanto o fim, a humanidade, ela é instrumentalizada. A tradição filosófico-pedagógica a qual nos referimos nessa comunicação traz como finalidade da educação a formação de um ser humano que é fim em si mesmo. Portanto, pressupõe uma compreensão de utilidade mais universal do que uma ideia de útil atrelada à esfera econômica. Por isso, o estudo e a reflexão sobre Paideia, Humanitas e a Bildung são indispensáveis no contexto contemporâneo como forma de alavancarmos um debate público tematizador das investidas do mercado sobre a educação para estreitá-la, ao que é útil sob o ponto de vista econômico. Também, dado que a educação inescapavelmente possui uma função formativa, essas três referências fundantes para a educação, a Paideia, a Humanitas e a Bildung, constituem uma ideia-força ainda válida para reconstruir o sentido não deformado da educação. Claro, sentido esse que não deve ser mais tomado sob um ponto de vista metafísico, como essa tradição fez, mas historicamente situado, e desse modo reconstruído. Nós discordamos de visões que entendem o problema da formação humana como algo necessariamente metafísico. Reconhecemos que esses três grandes modelos fundantes estavam sim ancorados em pressupostos metafísicos, mas isso reflete, no nosso entendimento, antes o tempo histórico em que foram elaborados. Tais pressupostos metafísicos são circunstanciados no seu tempo histórico. Por isso entendemos que a desconstrução da paideia, da Humanitas e da Bildung, e o consequente expurgo dos pressupostos essencialistas, ahistóricos e absolutos dessas propostas, feitos especialmente a partir de Nietzsche, não significa o sepultamento da ideia de formação humana. A superação das metanarrativas características dos tempos históricos dessas propostas, no nosso entendimento, não representa a superação da ideia formativa. Aliás, a ideia formativa dificilmente poderia ser superada, pois ela é, no nosso entendimento, inerente ao próprio processo educativo, tendo em vista que a educação diz respeito à formação daqueles que nascem para constituí-los humanos. É pela educação que os que nascem são humanizados, daí o seu caráter formativo inerente. A filósofa Hannah Arendt busca compreender tal aspecto através do conceito de natalidade. Para ela, a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem no mundo. Essa natalidade não é apenas um nascer biológico, algo que temos em comum com os animais, mas representa o nascimento para um mundo propriamente humano, construído como artifício humano. Pela educação, vivenciamos uma espécie de segundo parto, um segundo nascimento, que é o nascimento para a humanidade. A natalidade é, então, um fato, e os que chegam ao mundo são humanizados na medida em que são inseridos linguisticamente em uma tradição simbólica. Aqueles que nascem advêm humanos,
tornam-se seres humanos por meio de um processo educativo/formativo. Tá? Desse modo, o conceito de natalidade de Hannah Arendt situa, no nosso entendimento, de modo magistral o porquê, né, ainda faz sentido falar em formação humana, mesmo em tempos metafísicos, né? Eu diria até mesmo porque é inescapável tratarmos da educação como formação humana, como um processo formativo. Do mesmo modo que Habermas nos alerta sobre ser um equívoco igualar e reduzir a ideia de razão, a racionalidade instrumental, é um equívoco igualar a ideia de formação humana aos ideais metafísicos que compunham os grandes modelos pedagógicos do Ocidente, já citados, a Paideia, Humanitas e a Bildung. Se, por um lado, hoje nós só podemos falar de formação humana sob um ponto de vista destranscendentalizado, por outro, o conceito se impõe de modo imperativo quando nasce uma nova criança. Tá? Assim, a ideia de formação humana não caducou e nem o será. Ela é a expressão da finalidade intrínseca da educação, pela qual aqueles que nascem são humanizados. E com essas considerações eu encerro a minha contribuição e agradeço a audiência de todos e já passo em seguida, como eu estou coordenando a mesa, a palavra ao terceiro trabalho, que será apresentado pelo Clodomir Jardel Gaio, da Universidade Federal da Fronteira Sul. É um trabalho em coautoria com o professor Odair Nitzel. O trabalho é intitulado O Exercício da Bildung na obra Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister. Então, com a palavra, o Clodomir. Olá, boa tarde a todos que se fazem presente nessa mesa. Um assunto muito importante, poder discutir sobre educação, poder refletir sobre o tema que é, se não, o basilar de toda a existência do sujeito, né? O trabalho que eu apresento foi feito como pesquisa para o meu trabalho de conclusão de curso, e o coautor foi o meu professor e orientador, doutor Odair Nitzel, que não pôde se fazer presente, porque inclusive está participando do 4º Congresso, de uma mesa coordenada, inclusive simultaneamente. Ele não pôde participar e eu não pude acompanhá-lo, mas eu farei uma breve argumentação, né, sobre o exercício da Bildung nos anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Trata-se de um livro, de uma obra de Johann Wolfgang von Goethe, publicado em 1796, cuja finalidade era buscar demonstrar uma possibilidade de uma formação diferente, uma formação humana, uma formação universal para a sociedade burguesa daquele período. O século XVIII é marcado pela efervescência de mudanças socioeconômicas, culturais, a Revolução Industrial, o crescimento de uma nova classe, a burguesia em ascendência, buscando poder, buscando também participar da vida pública, mas o Goethe, sabiamente, de uma forma sagaz, ele percebe o déficit em uma educação, em um processo formativo que provocasse no sujeito a sua independência, a sua autonomia, a consciência de por que fazemos o que fazemos, do jeito que fazemos. Ora, é importante ser um produtor, ser um dono de um capital, ser um metalúrgico, ser um industrial, mas qual é a finalidade desta atividade? Somente para angariar lucros? Somente para ter um prazer e uma sustentação financeira? Ou buscar contribuir socialmente de algum modo com tudo isso que eu venho produzindo? E o personagem principal da obra é o Wilhelm Meister, e desde o início, né, a história, a narrativa desta Bildungsroman, deste romance de formação, ele busca tratar este personagem principal, que ele tem um desejo desde a sua infância, que era instruir-me tal como sou. Este é o meu desejo desde minha infância. E o Goethe busca trabalhar, ora, que instrução é essa? Quem eu sou? O que é ser humano? A narrativa parte desse pressuposto, e desde pequeno o Wilhelm Meister queria ser um ator de teatro.
porque ele pensava que a partir do teatro ele alcançaria uma formação humana, ele conheceria o mundo e poderia contribuir-se socialmente. Contribuir com as pessoas através do teatro, através da manifestação artística, provocando a reflexão, provocando a interpretação de assuntos que são cotidianos e também necessários da discussão de todos. E nesse processo da busca de ser um ator de teatro, ele vai empreender em uma viagem, ele vai empreender em um percurso formativo. Nesse processo já inicia o exercício da Bildung, que é uma formação, que é o relacionamento com o outro, a busca por entender a realidade que nos cerca. Além de entender a realidade que nos cerca, nós precisamos entender que nós precisamos atuar nesta realidade. E o Wilhelm Meister ele vai percebendo isso no decorrer da sua caminhada, conhecendo outras pessoas, relacionando-se com a nobreza, percebendo a diferença entre a burguesia e a nobreza. O próprio Goethe argumenta que a nobreza ela não precisa provar-se para a sociedade, ela já nasce em um contexto em que todo o ambiente formativo lhe é preparado, o seu espaço na sociedade já lhe é preparado. Porém, o burguês, que é o foco de todo o contexto da obra, ele precisa de uma formação. Ele precisa situar-se no espaço e no tempo, ele precisa entender os valores primordiais da vida humana, como a ética, a moralidade, a necessidade da participação na vida pública. E dentro desse processo, desta viagem, desse relacionamento com o outro, o próprio Wilhelm Meister, ele adentra ao teatro. Ele vai participar de encenações, vai inclusive a ser o personagem principal da obra Hamlet de Shakespeare, no contexto da obra Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Ele percebe a importância do teatro como uma formação cultural, sendo também um dos tripés da própria Bildung, que se não há cultura, se não há uma formação humana universal, a sociedade, o grupo, o ser humano não se torna independente. Isso é um fato muito interessante que o Goethe vem trabalhando e busca desenvolver tanto no leitor, porque o Bildungsroman, o romance de formação, ele busca fazer com que o sujeito reflita, se sinta pertencente ao contexto da obra, assuntos como, por exemplo, a participação da vida das mulheres na vida pública, a necessidade de uma democracia, a necessidade de uma educação que torna o sujeito autônomo e, inclusive, a valorização da experiência. São assuntos que são tratados durante a obra. Dentro dessa relação, como que acontece o processo formativo? Será que as pessoas aprendem sozinhas a tornar-se autônomas? Será que as pessoas aprendem de qualquer modo a usufruírem de uma formação universal, a usufruírem de uma formação que possibilite a ela desenvolver as capacidades que lhes são intrínsecas, tornando-se humano, tornando-se uma formação harmônica? E dentro dessa relação, no decorrer da obra, alguns estranhos participarão desse processo formativo na vida do Wilhelm Meister. Esses estranhos provocarão ele sobre reflexões sobre o destino, sobre o sentido da existência, o que é a educação. Será que realmente o Wilhelm Meister nasceu para o teatro? Será que o ser humano possui talentos que lhe são intrínsecos a ele? São questões que vão sendo trabalhadas no decorrer da obra e nós podemos perceber, interpretar, a partir da análise do texto, que a sociedade da Torre, ela assume um papel da escola, ela assumiu o papel de uma intermediadora do processo formativo, do processo educacional, buscando auxiliar e orientar de uma forma indireta a formação do Wilhelm Meister. Ele percebe, com isso, que não havia nascido para o teatro. Ele percebe que o teatro era uma formação mimética. Ele percebeu que o teatro seria uma apresentação fictícia da realidade e que o sujeito ele precisa viver e compreender a realidade que o cerca para que possa, com isso, melhorar não só a sua qualidade de vida, mas contribuir socialmente. Então, deste modo, a Sociedade da Torre, ela queria que o Wilhelm Meister entendesse que o seu desejo pelo teatro não passava de uma pretensão fugaz, de um desejo jovial, e que ele deveria dedicar-se a encontrar o seu lugar no mundo. Nessa ótica, o próprio Goethe busca introduzir a ideia da negação da individualidade na formação humana e na formação do sujeito, pois a expressão estar em sociedade, ela aparece durante várias vezes, durante
a narrativa da história de Wilhelm Meister. O intento de uma formação universal é tornar o indivíduo um ser cosmopolita, isto é, aquele que é cidadão do mundo, que consegue transcender a realidade do espaço e do tempo e do espaço cultural no qual ele está inserido, para que possa construir a sua existência como parte integrante do mundo. Nessa perspectiva, o verdadeiro sentido da educação seria formar o sujeito de acordo com as potencialidades de cada um. Nessa ótica, Goethe defende que a primeira e última função do homem é a atividade. Toda capacidade, mesmo a mais ínfima, lhes é inata, segundo Goethe. E que não existiria nenhum sujeito sem capacidade alguma ou sem potencialidade. Logo, o exercício da Bildung nesse processo formativo deveria potencializar essas faculdades que são intrínsecas ao homem. Nessa perspectiva, segundo Goethe, é preferível uma criança, um jovem, que se perde ao seguir sua própria estrada na busca pela formação, àqueles outros que caminham direito por uma estrada qualquer, sem a preocupação com a formação de si. Vejam que o processo formativo, ele não tem finalidade, ele não tem finitude, melhor dizendo, mas, segundo Goethe, é preferível ensinar uma criança que está buscando entender e situar-se no mundo, buscando conhecer a si mesma, buscando fomentar a ela o desejo de conhecer a realidade que o cerca, para que ela possa situar-se no espaço e no tempo, entendendo quais são as suas potencialidades, para que ela possa contribuir com a comunidade, com o mundo, do que uma pessoa que já está há um longo tempo por um caminho e não se preocupa com o desenvolvimento das suas potencialidades e com até mesmo o exercício de sua autonomia. Nesta perspectiva, os que se preocupam com a formação e descobrem o seu verdadeiro caminho jamais se desviarão dele. Quanto aos despreocupados, serão subjugados pela vontade alheia, acreditando ao destino o capitanear do timão de sua existência. Wilhelm não foi isentado do erro, pelo contrário, deixaram ele acreditar que havia nascido para o teatro, o que, através dele, construiu a sua trajetória de vida. Mesmo com esse esclarecimento, o Wilhelm Meister revoltou-se e dizia: a Sociedade da Torre, vocês tiveram muita pressa no meu processo formativo. Porém, com tantas revelações no contexto da obra, possibilitaram a ele o desenvolvimento da sua autonomia. Porque ele foi capaz de entender quem ele era. No início da obra, ele negava ser um burguês. Ele não queria ser um burguês, ele queria ser um ator de teatro, viver pelo mundo, viajando, conhecendo, tendo diversas experiências. Mas, quando ele percebe quem ele é, que quando o sentimento de consciência de que ele deveria retornar para casa, tomar posse da sua herança, e como burguês buscar conscientizar a sua classe da necessidade de uma formação humana, é justamente o exercício da Bildung tornando-se factual na sua existência. Quando ele compreende o verdadeiro sentido da existência humana, ao exercer a sua liberdade para construir a si mesmo, podendo, a partir do momento em que sabe quem ele é, conscientemente ir na direção que ele quiser, nesse mesmo sentido, a responsabilidade de pai contribui para a sua situação, para uma situação muito importante, porque, mediante a observação do seu filho, ele percebe a responsabilidade que ele tinha de instruir o outro, de compartilhar as experiências que ele teve no decorrer de sua existência, buscando demonstrar para o seu filho e para a sociedade do seu tempo a importância de compartilhar os saberes e fomentar o desenvolvimento de uma autonomia. Nesse sentido, foi possível perceber que, para Goethe, a formação humana é o processo de uma compreensão do verdadeiro papel do sujeito no mundo, levando-o a entender a importância da moral, da ética, da necessidade de participar da vida pública e da vida política. Que a vida não deve ser encarada como um mero jogo de interesses. Perceber que a justiça e a democracia promovem o exercício da liberdade, que o princípio da equidade deve imperar na organização social, valorizando a interpessoalidade, pois é no relacionamento com os pares que o sentido da vida se manifesta, devendo, deste modo, contribuir com a humanidade no que se refere ao seu esclarecimento, à intelectualidade,
a produção de bens, sejam materiais ou imateriais, incentivando os demais a terem o espírito livre, que é o elo que liga o ser humano à sua própria humanidade. Logo, não basta entender a realidade que nos cerca, é preciso fazer parte desta realidade, como um ser humano esclarecido, senhor de si mesmo. Assim, o sujeito participa na sinfonia do mundo como uma nota afinada, visto ter perpassado pela composição da partitura da música, isto é, o exercício da Bildung, que reverbera o tom do seu movimento na escala da existência humana. Portanto, é preciso considerar algumas situações. No enredo da obra, a Sociedade da Torre esteve guiando os passos de Wilhelm Meister, conduzindo sua formação para que ele desenvolvesse a sua autonomia. Na realidade factual do mundo presente, deveria assumir esse papel 3 estruturas, sem as quais uma sociedade organizada não se sustenta. Primeiramente, a família, guiando o desenvolvimento pessoal e preparando-o para o mundo. Em um segundo momento, a escola, que situará o sujeito no espaço e no tempo, apresentando o mundo como ele é e tornando-o conhecedor da historicidade e da própria humanidade, e que ele é um ser importante na construção social. E, por fim, o Estado, que deveria e teria o dever de amparar o sujeito, garantindo-lhe acesso a uma educação de qualidade e a liberdade para construir-se como queira. Essas 3 estruturas deveriam operar em conjunto, sustentando e orientando o indivíduo até que ele compreenda como utilizar sua razão para a autonomia de si mesmo. E dentro deste enredo, deste contexto, surge a figura do mestre, do educador, que é imprescindível para que o exercício da Bildung aconteça, por consequente, o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade de ensinar e orientar o sujeito no seu percurso formativo. Outra questão peculiar é o problema trabalhado por Goethe no percurso existencial do Wilhelm Meister, que não faz parte apenas do romance, mas é uma questão filosófica complexa e muito importante. O mistério é: existe uma ideia vocacional no enredo da obra? Se existe, é só para Wilhelm Meister ou seria possível em nossa própria obra existencial? Qual seria o nosso verdadeiro caminho? Possuímos um talento natural? Todo sujeito tem uma potencialidade que é intrínseca a ele? Questões importantes que, no decorrer da obra, pude perceber e analisar que, quando o sujeito descobre o seu verdadeiro caminho, ele jamais se desviará dele. Depreendeu-se por caminho 2 interpretações. A primeira é a compreensão do ofício, atividade que o sujeito deve exercer em sociedade, a qual deve beneficiar a comunidade de algum modo. A segunda é o entendimento sobre a necessidade de uma formação humana universal, a qual torna o sujeito esclarecido e conhecedor de si. Ambas as interpretações convergem para o verdadeiro caminho do ser humano. Enquanto o sujeito não descobre esse caminho, estará subjugado pela vontade alheia e subordinado à menoridade intelectual. São poucos os que têm o sentido e, ao mesmo tempo, são capazes de ação para esse intento. Isto é, são poucos os que exercem a sua autonomia, e poucos são os que têm o sentido e a compreensão de si na realidade que os cerca. Deste modo, a Bildung alemã e a formação humana para a autonomia buscam superar um paradigma da nossa vida: entender e não fazer, ou fazer sem ter consciência. Entender e não fazer é o que Kant denomina de minoridade intelectual. Fazer sem ter consciência é o que Goethe tenta superar a partir da Bildung no exercício formativo de Wilhelm Meister. Por isso, o sujeito deve exercer a sua maioridade intelectual para assim desenvolver-se no percurso formativo, compreendendo a importância de uma formação universal e precaver-se de uma função ou atividade que não beneficie de algum modo a sociedade, pois, segundo Goethe, só todos os homens juntos compõem a humanidade, só todas as forças reunidas, o mundo. Logo, depreendeu-se do presente trabalho um prelúdio da teoria educacional de Goethe, no qual seria possível ensinar o sujeito, a partir da Bildung, o conhecimento de si mesmo, tornando-o capaz de moldar-se conforme seus intentos, ou seja,
o indivíduo traz consigo a possibilidade de ser quem ele quiser ser a partir do momento em que ele sabe quem ele é. Digo de novo, o indivíduo traz consigo a possibilidade de ser quem ele quiser a partir do momento em que ele sabe quem ele é. Deste modo, o sujeito entenderá que o mundo é totalmente factível, havendo apenas uma maneira de despertar as forças verdadeiramente construtivas para fazer-se um ser humano com um espírito livre e esclarecido, exercendo efetivamente a autonomia por intermédio do percurso formativo da Bildung em direção à perfectibilidade. Meu muito obrigado a todos que me ouviram pacientemente. Professor Vicente. Certo, obrigado, Clodomir. Parabéns pela sua apresentação, né? E agradecemos também sua apresentação, né? Enfim, passamos para o trabalho número 4, né? De Marcelo Ricardo Nolli, né? Apresenta o trabalho Importa Pensar o Inacabamento da Modernidade para a Formação Humana? Contigo a palavra, Marcelo. Obrigado, Vicente. Então, boa tarde formalmente para todo mundo. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar apresentando essa comunicação aqui no Quarto Sophie, parabenizar a organização do evento, né, e dizer que é um importante evento, né, que deve ser sempre aclamado em razão de que os temas que são discutidos são da máxima relevância, né, para a formação humana, para a educação, para a filosofia, né, e para a filosofia da educação. Eu vou pedir licença para realizar a leitura de um texto que eu preparei, eu espero que eu fique dentro dos 20 minutos. Eu prefiro ler justamente porque eu costumo me enrolar demais, então acho que eu consigo ser mais claro lendo, né? Então, a proposta de apresentação de comunicação é justamente retomar uma discussão que o Habermas, lá no início da década de 80, trouxe, né? Quando ele recebe o prêmio Adorno, em 1980, ele profere uma fala sobre a modernidade como um projeto inacabado, né? E faz uma defesa calorosa sobre os ideais, né? E as orientações normativas que a modernidade havia colocado, né? E acho que isso se relaciona muito com a formação humana, porque a modernidade ela promove, né? Sobretudo a ideia mesma de formação como a formação da autonomia para a vida pública, para a razão pública, enfim, né? Então, isso para contextualizar inicialmente a minha fala. Agora, eu não sou um habermasiano, e eu acredito que, apesar disso, é importante ser capaz de ler autores com os quais a gente não concorda, né? E eu acho que também é uma forma de rever, muitas vezes, os nossos preconceitos. Então, eu estou fazendo esse esforço no doutorado de ler e tentar compreender o Habermas, né? E ele tem uma vasta obra, mas, no entanto, esse tema da modernidade enquanto um projeto filosófico me é muito caro. Então, eu passo para a leitura. Eu tenho, desde o mestrado e agora na tese de doutorado, tentado realizar um esforço de buscar compreender em que medida uma perspectiva mais tradicional e fundamentada nos autores canônicos da filosofia da educação pode se coadunar com uma visada mais descentrada de sujeito de formação. Isso porque minha formação vem da psicologia, em diálogo estreito com a psicanálise, ao menos um determinado tipo de psicanálise, mais próximo da releitura de Freud feita por Lacan e do diálogo com as vanguardas estéticas, sobretudo na literatura. Por isso, ressalto de antemão que não tenho formação filosófica e minha incursão na filosofia se dá mais por intrusão, digamos assim. No mestrado, visando dialogar com o âmbito da filosofia da educação, estudei o pensamento de Walter Benjamin, extremamente tributário de Nietzsche, e que inclusive antecipa Adorno e Horkheimer na tese da razão hipertrofiada, que retrocede ao mito. Na verdade, Benjamin influencia profundamente a obra Dialética do Esclarecimento, de 1944. Isso é algo que a vasta fortuna crítica mostrando e
por exemplo, o Marcos Nobre fala sobre isso, o próprio Habermas fala sobre isso, né, sobre a influência do Benjamin em muitas das teses, né, do Adorno, sobretudo, né. É sabido que a ideia de sujeito descentrado retoma o topos da subjetividade, inaugurado por Hegel na modernidade. Aqui eu cito Habermas no discurso filosófico da modernidade. Lembremos do problema inicial. Uma modernidade sem modelos, aberta ao futuro e ávida por inovações, só pode extrair seus critérios de si mesmo. Como a única fonte do normativo se oferece o princípio da subjetividade, do qual brota a própria consciência de tempo da modernidade. A filosofia da reflexão, que parte do fato básico da consciência de si, eleva esse princípio ao conceito. No entanto, a faculdade de reflexão, aplicada sobre si mesma, revela-se também o negativo de uma subjetividade autonomizada, posta de modo absoluto. Por isso, a racionalidade do entendimento que a modernidade sabe que lhe é própria e reconhece como único vínculo, deve ampliar-se até a razão, seguindo os rastros da dialética do esclarecimento. Porém, como saber absoluto, essa razão assume, por fim, uma forma tão avassaladora que não apenas resolve o problema inicial de uma autocertificação da modernidade, mas o resolve demasiado bem. A questão sobre a autocompreensão genuína da modernidade submerge sob a gargalhada irônica da razão, já que a razão ocupa agora o lugar do destino e sabe que todo acontecimento de significado essencial já está decidido. Dessa maneira, a filosofia de Hegel satisfaz a necessidade da modernidade de autofundamentar-se, apenas sob o preço de uma desvalorização da atualidade e de um embotamento da crítica. E também o Habermas afirma que Hegel não é o primeiro filósofo que pertence aos tempos modernos, mas o primeiro para o qual a modernidade se tornou um problema, né? E quando a gente fala em discurso, também uma referência importante que aparece no texto do Habermas, nessa obra, o Projeto Filosófico da Modernidade, que é de 85, é o próprio Reinhard Koselleck, né? Porque ele permite olhar retrospectivamente para essa época da modernidade como uma época de alargamento, digamos assim, do nosso horizonte de expectativas. Então, é como se abrisse o futuro mediante ideais, né, de progresso, de avanço, né, e da própria história sendo realizada, né? E não à toa Hegel vai partir também de uma filosofia da história que segue nesse sentido, né? Então, uma concepção trágica de ser humano é o que, no entanto, os primeiros românticos e os críticos da razão soberana procuraram sustentar. Aqui, partindo de um diálogo e de uma crítica estreita com o próprio Hegel, né, segundo o Habermas, dando inclusive a psicanálise parte. Acho que isso é importante ser lembrado também. Bastando lembrar da importância das tragédias gregas para Freud e para o desenvolvimento da sua teoria. Inaugurada por Nietzsche, a crítica à razão afirma a despedida da dialética do esclarecimento, despacha a crítica imanente aos critérios modernos. Tanto a filosofia da razão quanto a filosofia da praxis, aqui daria para colocar a filosofia da razão como, segundo Habermas, os hegelianos de direita, né, que tentavam ainda internamente a filosofia de Hegel afirmar o idealismo, né, e a filosofia da praxis, basicamente, todos aqueles que se seguiram na ideia de que não basta somente interpretar o mundo, mas é preciso transformá-lo, né? Então, tentavam articular sujeito e objeto e tentavam articular a filosofia hegeliana em torno da transformação efetiva da realidade. E aí, bom, Marx, Feuerbach, né, esse pessoal está envolvido aí, são os jovens hegelianos, né, hegelianos de esquerda. Então, essas filosofias, elas são suplantadas por uma crítica radical à razão, inaugurada por Nietzsche, né? E a tudo ao que a razão sustenta, né? Nas palavras de Habermas, na obra O Discurso Filosófico da Modernidade, com Nietzsche, a crítica da modernidade renuncia pela primeira vez a reter seu conteúdo emancipador. A razão centrada no sujeito é confrontada com absolutamente outro da razão. E o Habermas segue, com a entrada de Nietzsche no discurso da modernidade, a argumentação altera-se radicalmente. Primeiro, a razão fora concebida como autoconhecimento reconciliador, depois como apropriação libertadora e, finalmente, como rememoração compensatória, para que pudesse se apresentar como equivalente do poder unificador da religião e superar as cisões da modernidade a partir das forças motrizes da própria modernidade. Por 3 vezes falhou essa tentativa de talhar um conceito de razão segundo o programa do esclarecimento em si mesmo dialético.
Nessa constelação, Nietzsche tinha apenas a escolha de submeter mais uma vez a razão centrada no sujeito a uma crítica imanente, ou abandonar por completo o programa. Renuncia a uma nova revisão do conceito de razão e despede a dialética do esclarecimento. Então, aqui o Habermas está dizendo que o Nietzsche é um ponto de inflexão, né, dentro daquele debate interno à filosofia da filosofia de Hegel, porque justamente o Nietzsche renuncia a tentar tratar a partir de critérios internos, né, a razão. Ele não se fundamenta mais na razão, ele tenta pular para fora, né, dessa dimensão. E aí a gente vê de que modo o Nietzsche vai reaparecer na primeira geração da escola de Frankfurt, né, porque ele é uma referência fundamental. As simplificações adiante são necessárias, ainda que criem, em certo sentido, espantalhos monolíticos, pois é deste problema que aqui procuro partir. E o problema é o seguinte, porque até aqui eu estava tentando contextualizar ou apresentar minimamente o que o Habermas, como o Habermas situa, né, todo esse discurso da modernidade, e ele gravita totalmente em torno de Hegel, né? Apesar de Kant e a sua ideia de crítica, né, a própria noção da crítica ser fundamental, né, a todos que se seguem, né. Há, a meu ver, um certo receio de que uma perspectiva excessivamente irracionalista possa se associar, sem querer, perfeitamente bem ao neoconservadorismo, representado pelo que de pior apareceu à extrema-direita nos últimos anos, e também ao neorreacionarismo. Podemos situar aqui, por exemplo, a crítica às luzes empreendidas por exemplo, o Nick Land. Uma crítica ao Clairton pode desembocar numa perspectiva neo-reacionária, tal como a vista no aceleracionismo e no Dark Enlightenment, que embasou, inclusive, Steve Bannon e nos tradicionalistas contemporâneos, que afirmam alguma sorte de retorno à monarquia, né? Então, essa perspectiva de crítica totalizante da modernidade pode nos levar a voltar para um momento prévio, né, à modernidade. Quer dizer, então, todas as conquistas que haviam sido feitas, como, por exemplo, a democracia, a própria ideia de formação, né, não mais vinculada a uma visão metafísica de ser humano, parece estar em jogo, né? E essa questão foi retomada justamente por Habermas nessa época, né? Então, ele atenta a isso, né? E acho que esse cuidado é importante de ter quando a gente também está falando sobre modernidade, né? Primeiro, como a gente define modernidade e como a gente se posiciona internamente a ela, né? Bom, isso eu vou desenvolver um pouco adiante. Gostaria, por isso, de retomar a seguinte separação frente a esse problema. De um lado, a educação puramente técnica, baseada em competências e habilidades, é fruto de um modelo excessivamente neoliberal de conceber as relações pedagógicas. Enfraquece o sentido clássico de formar para a cidadania, para a democracia, e não é capaz de realizar a máxima de Adorno de que devemos educar para que Auschwitz não se repita. Na verdade, poderíamos dizer que ela age na direção contrária a essa máxima. Essa crítica da educação meramente instrumental e tecnicista é irrenunciável, e ela precisa ser feita. De outro lado, um modelo de formação que retira suas bases de uma matriz pós-estruturalista, que seria a crítica ao sujeito moderno, soberano, né, crítica à razão, inclusive pós-humanista, acaba por dissolver com qualquer critério normativo que podemos ter, e leva a água ao moinho da relativização da verdade e a descrença na ciência. Essa é uma compreensão que o meu orientador, o professor Cláudio Dal Bosco, expressou já, e eu acredito que se coaduna muito bem com o que o Paulo Arantes, inclusive, já comentou sobre, inclusive saiu um livro recente agora, chamado Formação e Desconstrução, né, em que ele trata do pós-estruturalismo francês, os textos são da década, e ele compreende esse período como um museu, assim, da ideologia francesa, né, onde termos como desconstrução, perspectiva e narrativa aparecem ditas hoje em dia, né, termos que eram caros a esse período, parecem ditas por figuras de extrema-direita, né? Inclusive, a questão da verdade, né, a relativização de vários parâmetros, né, justamente em razão, inclusive, da crítica, né, que foi realizada. Agora, isso também é uma questão que aqui eu estou colocando, em que medida essa vertente não estaria simplesmente fazendo uma leitura de algo que estava acontecendo por meio de sua filosofia. Quer dizer,
o seu tempo apreendido no conceito seria exatamente aquilo, porque o tempo dessa modernidade tardia seria um tempo de dissolução de muitas dessas verdades. Por exemplo, Lyotard, né, e a ideia da pós-modernidade, né. Habermas, em 85, né, justamente atentava esses problemas, a meu ver. Por isso, a defesa do projeto moderno, e por isso a sua categorização de filósofos que partiam de Nietzsche, como, por exemplo, Bataille, o Lacan, que é um psicanalista francês, né, como neoconservadores. O Habermas situa eles como neoconservadores, mesmo que eles estivessem no campo mais à esquerda, né, ou mais à esquerda da própria esquerda, assim, digamos. A pergunta decorre e é a pergunta que eu coloco aqui: e se pudéssemos a um só tempo defender a defesa da modernidade e sua relativização? Não seria exatamente isso que significa a modernidade? O fato de que ela pressupõe sua constante rearticulação e que não extrai critérios de orientação senão de si mesma, não restando qualquer verdade exterior, seja ela metafísica ou divina. Neste caso, os momentos em que a crítica da razão aparece não seriam eles momentos participantes da modernidade, não para abandonar essa razão apressadamente, mas para torná-la mais afiada? Habermas enfatiza sua renúncia em O Discurso Filosófico da Modernidade, tanto ao marxismo ocidental, assim, esse termo guarda-chuva, né, e também ao marxismo de vertente que vem da escola lá do Lukács, né, da escola de Budapeste, que seria da produção. Então, ele renuncia, ele faz uma crítica também a esse marxismo ocidental, e inclusive Adorno, Horkheimer, ele coloca aí, né, quanto a uma leitura demasiada totalizante feita por Adorno e Horkheimer da modernidade. Por isso, os critérios que o orientam são extraídos da própria autofundamentação da modernidade e do avanço progressivo da razão. O retorno ao primeiro Hegel, de onde retira a proposta da razão comunicativa, pretende enfrentar a fragmentação produzida pelos tempos modernos por meio da razoabilidade e da razão pública, que deve partir sempre do diálogo. Aqui já está colocada, né, a ideia da ação comunicativa, da teoria da ação comunicativa que o Habermas desenvolveu e publicou em 81. Habermas, então, me parece, propõe uma modernidade sempre em abertura, nunca como uma totalidade indiscutível, né, que poderia ser fechada e superada, né. Não é exagero dizer que suas teses são muito importantes para pensarmos no papel público da educação e da formação humana, bem como a defesa das luzes, em essência da modernidade em sua força contra o pensamento mágico que nos assola diariamente, seja na política institucional ou na vida cotidiana. São tributários, em certo sentido, da virada linguística e pragmática a que Habermas procura se associar. Sua despedida a seus pais e o retorno, e aqui os pais seriam a primeira geração, né, da escola de Frankfurt, sobretudo Adorno, né, são tributários, sua despedida a seus pais e o retorno, o passo mais comedido para trás diante da radicalidade da escola de Frankfurt, tornam uma espécie de pós-frankfurtiano, e seus discípulos precisarão acertar contas com sua obra, incontornável aqueles que seguem no campo da teoria crítica. Contudo, a minha sugestão é de que esse debate sobre o inacabamento da modernidade, né, esse projeto inacabado que o Habermas defendeu lá nos anos 80, ele ainda não está plenamente resolvido, né? E não podemos olhar para ele pelo retrovisor, pois muitas das ideias presentes nos círculos de cultura neorreacionários bebem de fontes que se concentram numa crítica antimoderna à modernidade e que ecoam, em certo, as relativizações da racionalidade feitas pelos pós-estruturalistas. E acho que é importante, né, de ressaltar que seriam críticas antimodernas, né, à modernidade, porque é uma coisa a crítica moderna, porque ela se situa dentro desse horizonte, né, dos ideais modernos, e uma crítica antimoderna que acho que, me parece, pressuporia uma renúncia a tudo, né, e nesse sentido, eu acho que o próprio Nietzsche, que o Habermas toma como ponto de inflexão, não seria exatamente alguém antimoderno. Tudo bem que ele tem a discussão da crítica à democracia, né, mas as ideias dele, principalmente no campo da estética, né, eram muito, assim, digamos, para frente, né, e não tinham uma ideia mas essa é uma longa discussão, eu não vou fazer essa digressão agora.
Então, eu coloco algumas perguntas, né? Como podemos pensar na afirmação de uma modernidade centrada na razão, sem igualmente afirmarmos uma razão que se apodera da diferença e torna a parte do mesmo? Como pensar a diferença, ainda que afirmando a modernidade? Porque essa era uma questão, né, para os pós-estruturalistas, acho que também, ainda que não seja exatamente o mesmo tópico, o mesmo topos, para Adorno e Horkheimer, né, sobretudo na dialética do esclarecimento, porque a pretensão de controlar tudo, né, é uma pretensão própria da razão, né, é uma pretensão de um sujeito soberano que não é incapaz, né, ele não se reconhece como incapaz, e isso a gente sabe as consequências, né, que tendem a ser tenebrosas quando esse sujeito ele não se reconhece marcado pela falta, né. E a gente vê isso na política e no dia a dia, né? O problema com aqueles que despediram a dialética do esclarecimento é que eles só puderam fazer a crítica à modernidade porque ela permitiu o próprio desenvolvimento da ideia de crítica. É como se... o Habermas aqui diz que quando tu se fundamenta na modernidade, tu está se fundamentando, para criticá-la, tu está se fundamentando na própria ideia de crítica que assim, parte da modernidade. Então, como é que tu vai criticar, tu acaba entrando numa contradição performativa, né, como ele diz, uma espécie de aporia. E, então, justamente contra essa perspectiva aporética, o esforço de Habermas se concentra em resgatar uma normatividade ofuscada pela crítica totalizante, né, que encontra amparo e pode ser resgatada pela própria ideia de autofundamentação da modernidade. E aqui chego ao fim, e aqui se encontra um aspecto fundamental diante do qual eu concluo. A teoria da ação comunicativa é onde Habermas centra sua defesa de orientação normativa da modernidade, como projeto, como discurso, como ainda se efetivar. Essa defesa é a um só passo utópica e pragmática. Trata-se da proposição do desenvolvimento de estágios mais elevados da racionalização prático-moral e que requer, por isso, a liberação das relações que distorcem a comunicação. E o Habermas ele é muito crente, ele acredita fortemente, né, na perspectiva ao menos nesse período, né, depois ele revisa, faz também em razão das críticas, né, na perspectiva da comunicação, né, e do entendimento mútuo, né. Mas hoje em dia uma das críticas que aparecem é que a gente não poderia pensar, por exemplo, o fascismo ou o nazismo como devido à incapacidade das pessoas de pensarem de modo inteligente, né, ou esclarecido, né. A questão é que a extrema-direita não poderia ser compreendida sob o signo da burrice e da enganação. Não poderia ser pressuposto diante deles que bastaria esclarecê-los sobre a verdade para que passem a entender o mundo corretamente, porque não adianta mostrar, né? Então, a questão é que há uma dimensão afetiva por baixo dessa dimensão racional, né? Que, por exemplo, o Rodrigo Nunes tem explorado isso, agora ele publicou um livro que se chama Do Transe à Vertigem. Eu acho que ele mostra muito bem como o bolsonarismo não se trata somente de um aspecto relacionado à incapacidade das pessoas pensarem, elas estão pensando e direcionando de um modo muito afetivo, né, as saídas, assim. Então, concluo agora, nesse sentido, quero apenas ressaltar que a formação humana e a defesa do projeto moderno encontram amparos inestimáveis na obra de Habermas, que se compromete com a defesa da ação comunicativa e aberta ao diferente, a defesa da modernidade, da razoabilidade e do entendimento mútuo. A filosofia da educação tem seu compromisso nesse campo, e defender a formação humana e a modernidade, as luzes, são imperativos éticos que precisamos sustentar. Então, agradeço a atenção e podemos passar para a próxima parte. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o Marcelo, né? Então, para dar fechamento à mesa, né? Essa foi a 13ª mesa de comunicações do 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação, a SOFIE. Tivemos nessa mesa 4 apresentações de trabalho, da Mariana Bergo Damaso Silva, do Vicente Zatti, do Clodomir Jardel Gaio, em coautoria com Odair Nitzel, e do Marcelo Ricardo Nolli. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa tarde.